Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo, setoristas do Tricolor dizendo que o fundo de 200 milhões de reais para contratações de reforços para o time profissional não avançou. E a partir daí um monte de gente criticando bastante a diretoria do São Paulo, que merece várias críticas por uma série de motivos, mas não por esse. Desde o surgimento dessa história, tenho contado para vocês que nunca se debateu no São Paulo a possibilidade da criação de um fundo para reforços do time principal. Houve alguma confusão quando da divulgação dessa notícia. O que o São Paulo trabalhava nos bastidores é para a criação de um fundo em Cotia, que teria o aporte de 250 milhões de reais da Galápagos e eventualmente de mais 100 milhões de reais do Evangelos Marinax, se o grego assim o quisesse. Esse projeto está praticamente descartado porque o Júlio Casares percebeu que ele seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo. Foi então que surgiu essa confusão de jornalistas dando conta de que o Tricolor estaria criando um fundo para contratações de atletas para o time principal. Consultei 3 fontes diferentes e desde o início todos disseram que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo vai ter pouco dinheiro para contratações para 2026. Primeiro reforço já anunciado do Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol. São Paulo também conversa com o Botafogo na tentativa de trocas. Já contei para vocês que Vitinho e Savarino não serão contratados porque preferem continuar no Rio de Janeiro. Tricolor que também mantém conversas com Gastão Ávila, jogador argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. São Paulo tenta convencer o time holandês para um empréstimo gratuito até o fim de 2026. O Milton Lucas Oliveira perguntando se o Casares já foi preso. Daqui a pouco eu preciso explicar para vocês sobre essa nova treta envolvendo polícia em São Paulo. Polícia Civil investiga o desaparecimento de mais de 10 milhões de reais no São Paulo, importante. Investigações sendo tocadas pelo mesmo delegado que cuidou do caso Vaidbet no Corinthians, tá bom? Claudinei Silva e o Savarino, será que vai para o São Paulo? Informação que eu tenho é de que não. O São Paulo insistiu nele, só para vocês entenderem, né? O Botafogo procurou o São Paulo para falar do Ferrarese, depois procurou o São Paulo para falar do Pablo Maia. O São Paulo falou, tá bom, não tem problema. A gente quer o Vitinho e o Savarino. O Vitinho disse logo de cara que só toparia jogar no São Paulo ou negociar com o São Paulo a partir da metade do mês de janeiro. Ele queria esperar por propostas do exterior. Já em relação ao Savarino, o Botafogo descartou o nome do Savarino logo de cara. Depois, com muita insistência do São Paulo, o Botafogo até concordou, mas é o Savarino quem não quer se mudar para o São Paulo. O Savarino prefere continuar no Botafogo ou tentar um negócio no exterior, tá? Então, dá para imaginar que vai ser difícil qualquer tipo de negociação nesse sentido. Que patrocínio é esse da BMW Oster do São Paulo? Só patrocínio da Volvo ainda vigente? Tenho a impressão de que o São Paulo em algum momento firmou um acordo com essa concessionária Oster da BMW para que o São Paulo tivesse alguns carros em forma de permuta durante um período, tá? Só para retomar, né? O Rodrigo escreveu o seguinte: boa noite, Nicola. Só jogador saindo e não chegou nenhum. Preocupa se a diretoria não fechar com mais jogadores. O elenco era curto e ficou mais curto ainda. Vamos lá, o São Paulo já perdeu. Quem saiu, né? De jogador importante, assim, de peso, o Luiz Gustavo, se é que dá para chamar de jogador de peso. O Luiz Gustavo até tinha sua importância. O Danielzinho foi contratado. Saiu um jogador de 38 anos, chega um de 31 ganhando metade do salário. Acho essa reposição boa. Quem mais que saiu de jogador importante, cara? O Leandro, goleiro? O Rigoni e o Dineno, né? O Rigoni, cara, não consigo ver nenhum fazendo falta. O que o São Paulo precisa é melhorar o nível de reforços. O Oscar também, né? Então, vamos lá. Você tem Rigoni, você tem Dineno, Oscar, Luiz Gustavo e o goleiro Leandro. São 5 baixas, né? E até agora só uma contratação. O Oscar, dá para dizer que vai fazer falta? O cara quase não conseguiu jogar, jogou menos de 50% das partidas. O Rigoni e o Dineno certamente não farão. O Luiz Gustavo já tem uma reposição à altura. Enfim, mas precisa contratar, estou com você nesse sentido. Paulo Azeredo, Nicola, São Paulo foi atrás do Scarpa e ofereceu 20 milhões para o Galo por ele. Paulo, não faz nenhum sentido, tá? Até porque tudo que eu ouvi do pessoal de São Paulo é de que os reforços para 2026 chegariam sem custo. Então o São Paulo não estava disposto a fazer investimento em contratações, especialmente iniciando, abrindo a janela de transferências para gastar 20 milhões de reais, não me parece fazer muito sentido, tá? Se a ideia do São Paulo fosse avançar em relação ao Scarpa, e eu até acho que é um jogador que caberia no São Paulo, seria mais lógico o Tricolor tentar uma troca com o Atlético. Olha,
Que jogadores do nosso time vocês gostam? Quem que vocês pensam que poderia ter alguma utilidade? E a partir daí tentar alguma composição, beleza? Ezequias Mendonça. Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre o São Paulo? Deixa eu contar uma novidade triste sobre o São Paulo, tá? Triste. Vi agora à tarde um monte de gente falando sobre uma investigação na administração do São Paulo, sumiço de 10 milhões de reais. Entrei em contato, o que eu consegui apurar foi o seguinte: a Polícia Civil, liderada pelo Thiago Correia, aquele mesmo delegado que liderou a investigação que culminou no impeachment do Augusto Melo, ele investigou a Operação Corinthians Vai de Bet, aquela comissão maluca. O Thiago e a equipe dele estão investigando saques sistemáticos feitos na era Júlio Casares, que totalizam mais de 10 milhões de reais. Então, só para explicar direitinho. A Polícia Civil recebeu denúncias e está em fase inicial de investigação, tentando entender retiradas de dinheiro do São Paulo que totalizam mais de 10 milhões de reais, tá? Essas investigações começam em meio àquela investigação no Corinthians com participação do crime organizado, ela se estende para o São Paulo. A polícia não encontra a relação entre o crime organizado e o São Paulo, mas passa a receber uma série de denúncias. Entre essas denúncias, saques sistemáticos feitos na gestão do Júlio. Repito, fase bem inicial de investigação. E a apuração ou a suspeita é de que diretores e funcionários se beneficiaram desse esquema para enriquecimento ilícito e desvio de verba em vendas de jogadores. Os nomes não foram revelados, fazem parte dessa investigação que corre de maneira sigilosa, mas é mais uma bomba no Corinthians, tá bom? O Luiz Felipe perguntando sobre Borré no São Paulo se procede. São Paulo não busca centroavante, pode descartar, tá? Chegaram a falar de Brenner, nem o Brenner, que é jogador da casa, interessa. Nicola, fala de alguns meias que o São Paulo poderia investir com a situação atual do São Paulo. Douglas, Nicolau, quem pede Douglas, precisariam ser jogadores livres no mercado, né? Não são muitos os meias, os camisas 10, né? É até difícil pensar em jogadores que pudessem chegar para ser titulares, até porque só vale a lembrança de que esse cara que chegar vai ocupar a vaga do Oscar, né? Caio Bertolazzi eu já tinha lido, William Fernando. Nicola, o jornalista Alexander Vieira conversou com o empresário do Rodriguinho e ele afirmou que não houve conversas com o Botafogo. As conversas estão acontecendo com Ajax e Leverkusen. Pode dizer que entre clubes aconteceu a conversa. Em algum momento, o Botafogo e São Paulo cogitaram que o Rodriguinho saísse do São Paulo para ir para o Botafogo. O Rodriguinho tem só mais 1 ano de contrato com o tricolor, tá bom? O Kaique Zafra, Gaston Ávila no São Paulo, dá para acreditar? Kaique, a última vez que eu falei no sábado com uma pessoa do São Paulo, não havia otimismo, tá? O São Paulo está achando que não vai rolar, até porque o Royal Antwerp da Bélgica, entrou na parada. Ele também tem uma oferta de um time da Major League Soccer. Entre São Paulo e Gaston Ávila, a coisa deu uma bela avançada. O Gaston Ávila quer jogar no São Paulo, entende que seria uma baita evolução na comparação a esse ano em que ele jogou no Fortaleza. Mas a dificuldade está sendo em convencer o Ajax a negociar. O Ajax não aceitou a proposta de empréstimo do São Paulo, tá? Pochettino do Fortaleza no São Paulo, chegaram a especular essa possibilidade. Eu perguntei pro pessoal do São Paulo e o pessoal negou, tá? Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá para dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca.
e a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais nessa sexta-feira que o Tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos no São Paulo, jogaria muito pouco. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.